Amados, vamos abrir nossas Bíblias, lá no livro de Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse é um dos livros mais fáceis de achar na Bíblia, né? Você vai lá para o final, abre, ponto, chegou. Ainda mais o capítulo 20, que já está bem no finzinho mesmo. Então, é super fácil, pertinho do 21, do 22, né? Depois do 19. Capítulo 20, a partir do verso 7 até o verso 15. Apocalipse, capítulo 20, do verso 7 até o verso 15. Também está aí projetado para que os irmãos possam acompanhar a leitura. Diz assim o texto, mesmo assentados com toda reverência ao Deus da palavra, vamos ler esse texto. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já havia sido lançado a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram de sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado no livro. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Amém? Vamos orar? Pai, nós pedimos ao Senhor, Deus, vem com teu Espírito Santo, traz luz sobre nós agora, Deus, para que a gente possa entender a tua palavra. Que a gente possa sair daqui enriquecidos, ó Pai, porque foi o Senhor quem falou conosco. Por isso peço ao Senhor, Deus, que teu Espírito Santo me use como teu interlocutor, pela tua misericórdia nessa hora, Deus. E que a gente possa sair daqui cheios do teu Espírito Santo e mais próximos de ti do que entramos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos expondo o fim do livro de Apocalipse. E a gente precisa relembrar algumas coisas para que esse livro possa fazer sentido para nós. A primeira delas é o seguinte: quem escreveu esse livro foi o apóstolo João, aquele mesmo que inclina sua cabeça sobre Jesus, o chamado apóstolo amado. Ele escreveu este livro quando estava preso na ilha de Pátimos. Preso porque havia pregado o evangelho, foi perseguido e foi preso por causa da pregação do evangelho. Estando lá preso, ele teve a visão do Apocalipse e escreveu este livro, esta carta, este tratado. O Apocalipse ele tem um estilo literário único, então não dá para definir assim. Escreveu para 7 igrejas da Ásia Menor, como destinatário inicial. É óbvio que esse livro ele se espalhou e ele também serve a nós. Mas é importante a gente saber isso. João estava preso por causa da pregação do evangelho e escreveu este livro para pessoas, destinatários fins, que estavam passando por um grande período de perseguição, porque o imperador da época, chamado Titus Flávios Domiciano, era tido como o novo César, ou o novo Nero. Nero é aquele que pôs fogo em Roma e disse que foi os cristãos que fizeram. Então, Domiciano perseguiu os cristãos. E ele era terrível nisso. Então, para a gente situar aqui, João que escreveu no fim da década de 90, início da década de 90, depois de Cristo, o apóstolo João
escreveu quando estava preso para um público fim que estava sendo perseguido por causa da pregação do evangelho. Qual é o objetivo dessa carta, ou desse livro? Mostrar que Jesus triunfará sobre tudo, e que em Cristo nós somos mais que vencedores. Esse é o objetivo, essa era a ideia. Então, a ideia é você ler todo o livro de Apocalipse e falar assim: bom, eu estou tranquilo, realmente com Cristo eu estou sossegado. Pode vir o que vier, posso passar pelo que tiver que passar, porque em Jesus eu sou vencedor, ainda que na perspectiva deste mundo eu esteja sendo derrotado, certo? E o que a gente viu semana passada no início do capítulo 20? Nós vimos que quando Jesus vem pela primeira vez, ele estabelece o reino dele, porque o rei chegou. O rei chegou. Quando ele chega, ele estabelece o reino dele. E estabelecendo o reino dele, ele aprisiona Satanás, para que Satanás não impedisse mais a proclamação do evangelho. Então veja bem, não é que Satanás está preso sem poder fazer nada, não é isso. Ele continua nos tentando, ele continua fazendo o que ele faz. Só que ele não impede mais a proclamação do evangelho. E é por isso que o evangelho floresce nos dias de hoje, em lugares mais remotos da terra, e aonde o evangelho é mais perseguido, é aonde ele mais floresce. A gente citou o exemplo aqui semana passada da igreja cristã que cresce na China, aonde não se pode falar o nome Jesus, senão você é morto. Então, mas lá, o nome Jesus é pregado e está florescendo. Por quê? Porque Satanás não pode impedir esse crescimento. Então a gente viu que tem uma vitória sobre o dragão, tem uma vitória do evangelho, ou seja, a mensagem do evangelho por si só, ela é vitoriosa, e tem a vitória dos santos. Por quê? Nós vimos que aqueles que morrem de imediato, eles reinam junto com Cristo, eles se assentam junto com Cristo no trono da glória, e reinam e julgam este mundo. Por quê? Porque eles compartilham do reinado de Jesus. Jesus chama a gente para sentar do lado dele. Então a gente morre, passa pelo que a Bíblia chama de primeira ressurreição. Ou seja, a morte física alcança a nós, todos nós morremos. Mas de imediato, nós somos levados à comunhão do Pai. De imediato. Isso é o que Apocalipse 20 aqui chama de a primeira ressurreição. Então, o milênio é quando Jesus vem, ele começa, e quando Jesus voltar, ele termina. Esses são os últimos dias, dias que nós estamos vivendo. Dias que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo os últimos dias. E agora, o apóstolo João vai nos contar o que acontece com Satanás quando chega o fim desse milênio, quando chega os últimos dos últimos dias. E nós vemos que vai começar uma guerra. Olha o que diz lá no verso 7. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e o verso 8, e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. A ideia é o seguinte: quando estiver chegando no fim do fim, quando for realmente o último capítulo do livro, quando o mundo tiver para acabar, e aí a gente não sabe quanto tempo é isso, há quem diga que vai ser 7 anos, há quem diga que será 70 anos, há quem diga que será 7 meses, mas a verdade é que a Bíblia não fala sobre isso, e se a Bíblia não fala sobre isso, nós não podemos falar, porque senão a gente vai estar inventando. Inventar o que a Bíblia não diz é pecado. A gente vai ver isso, inclusive, em Apocalipse 22. A Bíblia não diz quanto tempo é, só diz que no fim do tempo, Satanás será solto, com um objetivo claro. Imagina você o seguinte: você pegou um cachorro raivoso, prendeu ele e tacou um monte de bife suculento na frente dele assim. E aí a corrente, ele vai, mas não pega. O bife está aqui, ele está aqui desesperado. Aí vai chegar uma hora que Jesus vai pegar e fazer assim, ó, na coleira. Tuque. Sabe quem que é o bife?
somos nós. E aí ele vai vir com tudo. Aí ele vai vir com tudo. E aí diz o texto que se ele estava preso para não enganar as nações, nesses últimos dias ele vai poder enganar as nações. E vai enganá-las. E aí ele vai levantar uma guerra. E aí ele vai suscitar todo o mundo, ou seja, todas as nações, os povos dos 4 cantos da terra, para perseguir os cristãos. Passei 1000 anos querendo devorar esses bichos e Deus não deixou. Agora eu vou tirar o atraso. É isso que Satanás está lá preso pensando. E é isso que ele vai fazer. E aí cita aqui Gog e Magog. Gog e Magog é uma guerra que acontece, é uma profecia que está lá em Ezequiel, que fala a respeito de um povo que viria do norte para vencer a Israel. Alguns dizem que haverá uma grande batalha de fato, um grande Amargedon, aonde era a ideia de acontecer essa guerra de Gog e Magog. Lá em Israel tem uma região lá que eles dizem que vai vir navio de cá e tanque de lá e etc. Mas o fato é que não tem nada disso na Bíblia. E se não tem na Bíblia, eu não posso falar. Eu só posso falar o que tem na Bíblia. Então, Gog e Magog é uma ilustração para que uma grande guerra de fato vai se levantar. Uma grande guerra vai se levantar. E olha só o que diz o verso 8. E sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Ou seja, ele vai enganar muita gente. Ele vai enganar muita gente. E aí vai começar uma grande perseguição. Agostinho, que é conhecido como Santo Agostinho, diz o seguinte: essas nações subirão contra a igreja em protesto final e mundial. Ou seja, vai ser o último suspiro de perseguição contra a igreja do Senhor. Gente, essa é aquela dos filmes de Apocalipse mesmo. Eu fico imaginando, neguinho vai vir com um facão assim, se é cristão, sou plec. A gente fala isso, né? Mas está acontecendo isso lá na Arábia agora. Eu vi um vídeo terrível. As pessoas estão levando os cristãos para as praças públicas, pedindo que eles neguem a Cristo, e à medida que eles não negam, a cabeça deles é decepada ali, num golpe só. Hoje, está acontecendo isso hoje, agora. Hoje, agora, está acontecendo isso. Bom, então, pastor, nós estamos vivendo os últimos dos últimos dias? Sinceramente, eu acho que não. Porque essa perseguição, ela não vai ser num caráter regional. Ou seja, lá na Arábia, no Oriente Médio, na China, na Ásia, a gente sabe que o cristianismo não pode ser pregado, ele é perseguido, etc. e tal. Mas aqui no Brasil pode. O que impede você de pregar a Cristo? Pastor, é politicamente incorreto. Vou arrumar um facão para você, você vai ver só o que é politicamente incorreto. A questão é, aqui é permitido pregar o evangelho. Nós estamos aqui, num lugar que é nosso. Que beleza, a igreja tem condições de comprar um lugar. Existem lugares que não pode fazer isso. Aí sabe qual que é a estratégia? Por exemplo, existem missionários que estão... eu não vou citar o nome do país porque eu vou falar errado. Mas eu sei que não pode haver igreja. Então o que a igreja fez? Enviou o missionário para lá. E aí normalmente esse missionário tem uma profissão secundária. Ele é enfermeiro, ele é médico, ele é cineasta, ele é dentista, enfim, qualquer coisa assim. E aí a igreja possui um lugar, mas ele não pode alugar como igreja, e faz uma associação, tipo associação de moradores. Mas o que é? É uma igreja. A IPB, hoje, a igreja presbiteriana, plantando igrejas em outros países, usa essa estratégia, usa muito essa estratégia, em lugares onde não pode ser pregado o evangelho. Então dá uma... Mas é possível ainda, não é? Ainda que assim é possível. Então eu acho que nós não estamos vivendo os últimos dos últimos dias. E quando eu era criança, gente, teve uma vez que um pastor pegou e ia expor Apocalipse na igreja. E aí a gente começou a ver aqueles filmes. E aí começou até a ter uma ideia de um teatro. Começou a ensaiar esse teatro, só que eu acho que o pessoal foi empolgando, o teatro era pesado demais.
E aí os adolescentes, os meninos fazendo, já não estavam dando conta. Aí o pastor foi lá e falou, não vamos mexer com esse teatro não, que o povo está ficando doido, vocês estão muito empolgados. Mas aí aquele negócio entrou na minha cabeça, eu pensei assim, quando eu era mais novo. Rapaz, eu quero viver essa época aí. Vai ser bom demais. Imagina o seguinte, qual é a maior crise que nós temos hoje? Se eu morrer, eu vou para o céu. Essa é a crise, não é? Todo mundo passa por mais ou menos, a gente sempre tem essa crise, né? Se eu morrer, ainda que a gente saiba que é Jesus quem garante a nossa salvação, a gente fica assim, não, se eu morrer, eu vou para o céu, não sei. Aí eu fiquei pensando, se eu estou nesse contexto, imagina, está lá o cara com a faca cega, nega Jesus, senão eu te mato. Eu não nego de jeito nenhum, mata logo que eu quero ver ele, vai. Já pensou? Que beleza? É certeza, você não vai ter dúvida. Vai, atira, atira. Só que infelizmente não vai ser assim, né? Não vai ser assim tão fácil, tão simples. Vai ser um negócio de perseguição mesmo. Perseguição mesmo. Então, nesse caso aqui, eu acredito pessoalmente que nós estamos falando de uma coisa que vai acontecer no futuro. Pastor, você acha que vai demorar muito? Não. Vai demorar muito, não. Eu acho que se eu não ver, meu filho vai ver. Vinícius, eu acho. A Bíblia fala sobre isso, gente? Não. Então, é uma percepção pessoal minha que não vale de nada, tá bom? É só uma percepção, porque eu acho que cada vez mais o mundo tem se voltado contra o cristianismo. Eu acho que isso é um fato que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Segunda coisa, nós vamos ter a vitória sobre o inimigo, olha que beleza. Lembra lá do contexto que João escreveu essa carta para quem estava sendo perseguido por aquele imperador chamado Domiciano, que queria matar todo mundo, tudo que era cristão. Aí você está lá sendo perseguido por causa do evangelho e de repente vem uma mensagem dessa. Satanás vai ser solto e o bicho vai pegar. Aí você pensa, não tem lógica um trem desse, não era para animar o coração da gente? Mas aí continua o texto, olha que maravilha. Deus é bom demais. O verso 10, o verso 9 e 10. As nações marcharam por toda a superfície da terra, cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu dos céus e as devorou, ou as consumiu, ou acabou com elas. A ideia é o seguinte, vai começar a cercar, o pessoal vai começar a cercar, vai começar a perseguir os cristãos, não vai ter para onde fugir mais. Vai estar tudo lá. Aos 46 do segundo tempo, quando for para acabar com tudo, declarar com tudo, Jesus vai vir. Puf! Cheguei. E vai vir um fogo do céu, e aí há quem diga que esse fogo é literal, há quem diga que não é. O importante não é isso, o que importa é que todos aqueles que perseguiram os eleitos de Deus, os cristãos, aqueles que foram chamados por Deus, experimentarão a ira de Deus, que será derramada sobre todos eles. Então, na hora H que vai acabar, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar e vai destruir o inimigo. Jesus vai destruir o inimigo. Vai acabar a tormenta, vai acabar a preocupação, vai acabar tudo. Tem essa frase do Stemarca que eu gosto, diz assim, significa que estão para sempre separados do Deus vivo, quando diz que foi lançado no lago de fogo que arde como enxofre. A ideia é, Jesus vai vir, consumir com fogo todos aqueles que perseguiram os cristãos, vai pegar essa galera, vem cá que agora eu vou pôr vocês no lugar que vocês precisam estar, e vai lançar no lago de fogo que arde com enxofre. Esse é o inferno. Isso é que vai ser o inferno. O inferno que existe hoje, ele é provisório. Ele só é a ausência total da presença de Deus. Mas Deus vai pegar tudo isso, todos aqueles que morreram perdidos, todos os demônios, Satanás e toda a sua prole, e vai lançar fora. Lembra que eu falei para você que normalmente quando a gente pensa em Apocalipse, a gente tem uma imagem de guerra? Vai vir Deus daqui com um monte de anjo e vai ser flecha, porque a gente sempre pensa que anjo é flecha, pau e lança, né?
E aí vai vir os anjos de lá também, e tal, e vai vir aquela coisa. Meu irmão, não tem nada disso não. Satanás, ó, não é nem uma formiga perto de Jesus. Jesus vai chegar e falar assim, ó, buf, acabou. Vai pegar, acabou. Não tem discussão, não tem briga, não tem negócio de medir poder. Ah, Satanás vai medir poder com Deus. Vai medir poder não, gente. Satanás é uma porcaria perto de Jesus. Pesado falar isso, né? Mas é uma porcaria mesmo. Não precisa ter medo de falar isso não. Porque perto de Jesus, ele não é nada. Jesus é o Criador, é o soberano sobre tudo. Não tem negócio de guerra, de medir. Ah, é um paísinho fraco lutando contra um paísão forte. Não, não é isso não. É o Deus soberano, Criador sobre todas as coisas, que vai pegar o inimigo e dar um fim nele de uma vez por todas. E aí você imagina ouvindo isso num contexto de perseguição. Você está sendo perseguido, está tendo que fugir daqui para fugir para lá, porque estão vindo atrás de você, porque você é cristão. E aí você recebe uma carta de um cara que está preso lá, porque pregou o evangelho, e diz assim, olha, nós seremos perseguidos mesmos, mas presta atenção no que eu estou dizendo para você aqui, Jesus vai vir, e Ele vai derramar fogo dos céus, e vai consumir todos os inimigos, e vai pegar todos esses inimigos, e vai lançar no lago de fogo, que arderá dia e noite para sempre. Jesus triunfou e venceu o inimigo. O que isso tem que provocar na gente? Ah, Jesus venceu o inimigo, né? Que bom. Beleza. Mas nós vamos estar nessa época, né? Só vale para quem passar por isso, né? Não, meu irmão, vou falar de novo. Jesus venceu o inimigo. E porque Ele venceu o inimigo, Ele te fez vencedor sobre o inimigo. Porque a sua vitória não é baseada nas suas obras, no que você faz. Eu sou bom demais. Bom nada, você também é uma porcaria. Só que Jesus, que é bom demais, derrama da graça dele sobre você, marca você como filho dele e te faz vencedor. E quando ele vence o inimigo, você vence junto com ele. E quando ele vai para o trono, você vai para o trono junto com ele. Eu não mereço, mas Jesus é assim mesmo, ele é meio doido. Ele faz isso mesmo. Ele pega a gente e transforma a gente em vencedor. Mesmo a gente não merecendo. Mesmo a gente não merecendo. Então vamos lá, estamos sendo perseguidos pelo evangelho. Por causa do evangelho. Vai vir gente de todo lado, é tiro, é bala. O que você pensa? Vou negar, né? Vou negar, porque aqui não tem jeito mais, vou negar. Pai, abre a porta. Atira aí, maldito. Vai ver quem é que vai vencer esse trem aqui agora. Mete bala aí para todo lado. Porque a morte não me segura mais. Porque Cristo venceu a morte, eu também venci a morte. O que me espera é a ressurreição em Cristo Jesus. O que me espera é a vida eterna. O que me espera é a esperança da glória e da comunhão com o Pai eternamente. Então mete bala, pega essa faca cega e enfia onde você quiser. Porque eu não tenho medo, Jesus venceu o inimigo. Jesus venceu o inimigo. Jesus venceu o inimigo. Mas aí vem uma parte que a gente não gosta. Estava bom, né, até aqui. Estava melhorando. Aí vem o julgamento. Vem o julgamento. Olha só, verso 11. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos. Sabe o que significa esse grande e pequeno? No nosso contexto, quem são os grandes para nós? Neymar. Neymar é grande, não é? Não é? Barack Obama. Tal. E os pequenos, quem são? Seria nós aqui, né? Se eu comparar com eles, né? Está tudo na média aqui, né? Mas João diz que viu todos os mortos, os grandes e os pequenos. Ou seja, chegar lá, dar carteirada. Tem carteirada lá no céu não, gente.
Não tem negócio de que, vou passar na frente aí, porque você sabe, né? Tal. Não tem isso não. João viu todo mundo, os grandes e os pequenos, em pé diante do trono. Ou seja, todo mundo estava na mesma situação. E aí foram abertos os livros. Eu acho que se fosse hoje, João ia falar que foram abertos o tablet, ou MacBook, ou Data Show, não sei. Mas na época dele era livro, então ele falou, foram abertos os livros. E o que tinha nesse livro? As nossas obras. Vai pegar lá, João. Zum. Pois é, João, aqui, suas obras são o seguinte, ó. Pá, 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 pá. Tudinho lá. Tudinho. E aí você vai ser julgado conforme as suas obras. Você não quer ser salvo pelas obras? Olha que beleza, você que quer ser salvo pelas obras. Pensa, diante de Deus, Deus abre lá sua relação, zum. Na hora que ele abrir, você vai pensar assim, lascou. Pai, será que ele anotou o dia 12? Vai estar tudo lá, gente. Não vai falhar nada. Vai falhar nada. Vai falhar nada. Vai estar tudo escrito lá. Tudo escrito lá. Mas pastor, então lascou, né? Vamos embora para casa, porque agora já era. Não, calma. Vamos lá. Calma que tem coisa boa para nós aí. Aí foram abertos os livros. Aí, na parte B do versículo, outro livro foi aberto. O livro da vida. Essa é que é a nossa esperança, porque olha só. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Então, todos estaremos diante de Deus em pé de igualdade. Aí não tem quem é baixo, quem é alto, quem é rico, quem é pobre, quem é negro, quem é branco, não tem nesse negócio. Vai estar todo mundo lá em pé de igualdade diante de Deus e todos terão seu livro aberto. Zum. Só que lá no verso 15 diz assim: aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Vamos tentar ver a notícia boa desse versículo? A gente pode ler assim, ó. Todos aqueles que tiveram o seu nome encontrado no livro da vida não foram lançados no lago de fogo. Como é que você faz para ter o nome no livro da vida? Não faz nada. Jesus já fez. Jesus já fez. A nós só basta crer. Ó que beleza. Mas nadinha, nem uma campanha de 40 dias? Não, nada. Só basta você crer. Só basta você acreditar que Jesus mediou, ou seja, se colocou entre você e o Pai. E ao fazer isso, Ele morreu a sua morte. Essa morte aqui, a primeira morte. E ao morrer a sua morte, Ele te deu a vida eterna. E ao fazer isso, eu fico imaginando Jesus lá, né? Eu queria ver essa cena, já pensou? Ia ser legal demais. Seguinte, põe aí, Vinícius Carvalho Jordão. Nossa, pai, tirar uma selfie aqui. Gente, já pensou? Você está ali com Deus, você está lá com o livro da vida, seu nome está ali naquele negócio. Seu nome está lá. E o que você fez por isso? Nada. Jesus fez tudo por você. Ele morreu no seu lugar. Ele mediou a sua relação com Deus. Ah, não, mas se for assim é sem graça demais, ué. Então o que adianta eu ser bom do jeito que eu estou sendo bom? Eu vou te explicar que ser bom do jeito que você está sendo bom, porque é o seguinte, olha o que diz o verso 15. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Então quem foi julgado pelas obras, ainda que seja bom demais, onde é que foi parar? No inferno, no lago de fogo. Mas na média eu estou melhor do que os outros, pastor, não é assim também não, aí peraí. Mas o negócio é que para você ter o nome no livro da vida, você precisa ser perfeito.
Você precisa ser perfeito. Não tem negócio de eu escorreguei essa semana. Você precisa ser totalmente perfeito. Como você não é totalmente perfeito, o que Jesus fez por você? Ele foi lá e cumpriu o que precisava que você cumprisse. Porque Ele é perfeito. E a partir da obra dEle, é que nós somos então o quê? Vencedores. Nós vencemos a morte. Nós ultrapassamos esse estágio. Nós não somos alcançados pela segunda morte. Qual é a segunda morte? Que é o que diz aqui. Verso 14. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. A segunda morte é o que a gente chama de morte eterna. Porque se existe a vida eterna, existe a morte eterna. Então, algumas coisas que nós precisamos ter aqui. O inferno vai durar quanto tempo? Para sempre. Para sempre. Eu sei que tem gente que diz que não vai durar para sempre, mas não sou eu que falo isso não. Está escrito aqui. O diabo que enganava foi lançado no lago de fogo que arde como enxofre, que já havia sido lançado a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Então, se a Bíblia diz isso, eu posso dizer. Eu posso dizer. Agora, aqueles que têm o livro escrito no livro, aquele que tem o nome escrito no livro da vida, esse vive eternamente. Eternamente. Então o julgamento é para assustar a gente? Os eleitos, os salvos, aqueles que creem em Cristo, é para assustar? Não. Aqueles que têm a salvação em Cristo Jesus, olham para o julgamento e começam a rir de alegria. Eita, que beleza, que Deus vai vir e vai acabar com tudo. Que beleza. E eu estou fora dessa porque meu nome foi escrito no outro livrinho lá do lado, você nem está sabendo. Porque eu creio em Cristo Jesus, eu creio na salvação que Ele me deu, eu vejo Jesus, a maneira que Ele me amou, eu vejo que a obra que Ele fez na cruz realmente significa algo. É por isso que eu adoro Jesus. Veja bem, meu irmão, as boas obras que nós praticamos não tem a ver com ser salvo ou deixar de ser salvo. As boas obras que nós praticamos é um reflexo natural de quem entendeu a salvação em Jesus. Ora, se eu entendi a salvação em Cristo Jesus, eu estou preocupado com o que vai acontecer com esse mundo aqui. Eu estou preocupado em barganhar, em ser corrupto, em fazer parte daquela comunidade, mesmo que para isso eu precise desonrar o nome de Cristo. Não, peraí, eu vou trocar meu nome no livro da vida para amizadezinha com esse caboclinho aqui? Estou fora, pode passar navalha em mim que eu não estou nem aí, porque de Cristo eu não abro mão, e é por isso que nós praticamos as boas obras, é um reflexo natural daquele que entende o Evangelho de Jesus, natural daquele que entende o Evangelho de Jesus. Agora, aquele que ainda não entendeu o Evangelho de Jesus, ele está preso nas coisas desse mundo mesmo. Ele precisa barganhar, ser corrupto, ser ladrão, adúltero, enfim, fazer o que o mundo faz. Porque faz sentido fazer isso nesse mundo que é assim. Não é isso que a gente faz? O sistema é assim mesmo, não tem jeito de mudar nada, não. Ele rouba, mas faz, vou votar nele mesmo. Não, meu irmão. Jesus não tem essa parada não. O negócio dele é perfeito. É por isso que nós tentamos ser perfeito. Nós não seremos, mas nós temos atitudes que agradam a Deus. Recentemente eu estava vendo um congressista falar, e ele falou um negócio muito, muito interessante sobre essa ideia de santidade. Veja bem, vamos supor que Jesus arruma o nosso quarto. Jesus é perfeito, como é que você acha que ele vai arrumar? Vai ficar um negócio espetacular. Aí ele pede para a gente arrumar. No meu caso vai ficar aquele negócio assim, mais ou menos. Mas eu arrumei. Você acha que Jesus vai chegar lá e falar assim, não, tá uma porcaria, faz de novo? Não, Jesus vai falar assim, pai, que bom que você arrumou. Mas deixa eu te explicar um negócio. Você precisa esticar mais aqui um pouquinho.
Você precisa levar para lá um pouquinho. Você precisa melhorar isso aqui um pouquinho. É isso que Jesus faz com a gente. Nós temos atitudes boas e aí a gente acha que já é o rei da cocada. Aí eu e Jesus estamos aqui, ó. Você não está entendendo. Aí Jesus vem e mostra o pecado para a gente. Mostra como nós somos pecadores. Aí a gente acorda e fala, realmente eu preciso. E aí é esse processo, porque Jesus ama e Ele não desiste da gente. E Ele não desiste da gente. Eu quero passar um vídeo, que se de tudo que eu falei você não entendeu nada. Tem um vídeo aqui que é para salvar, sabe aquele que é para salvar? E tem 2 minutinhos, é para salvar o que Jesus faz com a gente. Next. File, please. Some lying, some stealing, and some acts of kindness here and there. I tried to live a good life. Well, let's see how good. This way. Next. File, please. Okay, I admit it. I did a lot of bad things. Yes, I see. But I've done good things too, to offset the bad things. Like one time I cheated on a test, but then I cleaned up trash in the park. That should balance out, right? Let's find out. This way. That should have balanced out, right? It should have balanced out. Next. File, please. Impressive. Oh yeah, I devoted my entire life to make this world a better place. I dug wells in Africa, I donated blood every month, and I ran an orphanage in India. I just wish I could have done more. And is this your subscription? I only read the articles. I only read the articles. I only read the articles. Next. My mom goes to church. Was baptized as a baby? Take American Express, right? Next. File, please. Whoa. Somebody's been busy. Well, let's get this over with. Sorry, I didn't know he was with you. Okay, step on the scale. Not you. Him. Hey, wait a minute. That is totally not fair. That's why it's called grace. Next. É isso aí, gente. É isso que vai acontecer com a gente. Não está na filinha lá, Jesus vai vir e falar, não, esse aqui, fulano, pode vir, Beltrano, Ciclano, a fila de vocês é por ali, ó. O nome de vocês está escrito no livro da vida. O nome de vocês está escrito no livro da vida. Algumas coisas para a gente concluir. Deus está no controle. O livro de Apocalipse todo é para mostrar isso, como Deus está no controle. Imagina Deus falando o que vai acontecer lá no futuro, lá no fim dos tempos, lá na frente. Tudo isso para trazer tranquilidade para o meu e para o seu coração. Olha que maravilha, como Deus nos ama. Ele está contando o fim do filme para a gente não ficar desesperado. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Os verdadeiros cristãos serão perseguidos. Isso é uma máxima, gente. Isso acontece desde a história, desde sempre, isso é a verdade. Você vive o cristianismo, você vive o evangelho de Jesus, você vai ser perseguido. Como que eu faço para não ser? Deixa de ser cristão. Porque enquanto você for, você vai ser perseguido. Ainda que aconteça a guerra, a vitória é certa. Vou repetir essa aqui, porque acho que vocês entenderam. Ainda que aconteça a guerra, a vitória é certa. Amém.
Glória a Deus! A vitória é certa, não tem uma margem de dúvida. A vitória é certa. O inimigo é um derrotado. E Deus nos fez vencedor. Por graça, misericórdia, porque Ele é doido, sei lá, mas Ele fez. Vamos desfrutar disso. Em Cristo somos mais que vencedores. E sem Cristo somos totalmente perdedores. Só existe vitória em Jesus, meu irmão. Só existe vitória em Jesus. Não há nada que você possa galgar, conseguir, conquistar neste mundo que te traga realmente uma vitória real. Ficou meio assim, né? Não existe. Só existe vitória em Jesus. Você só vai ganhar a medalha lá de vitorioso em Jesus. Em Jesus. Sem Jesus, você não vai chegar nem no terceiro lugar. Você não vai chegar, você não vai terminar a corrida. Porque Jesus vai vir e vai aplicar a justiça do Deus Pai. E Ele vai mandar quem tiver que mandar para o inferno. Ele vai fazer isso, porque Deus é justo. Essa é a parte que a gente não gosta de ouvir. Mas é isso mesmo. Jesus vai fazer, porque Ele é justo. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Eu queria que você falasse com Deus agora, você aí. Julgamento vai ser amanhã. Julgamento é amanhã. Jesus vai voltar amanhã. E aí? O que você vai fazer, meu irmão? Até quando você vai falar para Deus? Não, hoje não é o tempo ainda. Agora não, Deus. Eu preciso mudar uns trem aqui para fazer um compromisso sério com você. Meu irmão, desfruta da vitória que você tem em Jesus Cristo, que Ele está te dando de graça, por amor, por misericórdia. Por que você está enrolando a sua relação com Deus, enrolando ter um compromisso com Deus, enrolando? Sua relação com Jesus não é um negócio que você vai empurrando com a barriga, não. Sua relação com Jesus é uma relação de amor. Ele te amou. Ele te amou. Ele morreu a sua morte para te dar vida. Ele morreu a sua morte para te dar vida. O que você está perdendo tempo ainda pensando se você quer a vida que Jesus tem para você? O que você está perdendo tempo ainda? Então feche seus olhos aí. Fala com Deus. Deus, eu realmente estou perdendo tempo aqui. Eu quero fazer um compromisso com você. Eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida, o centro da minha história. Eu tenho uns pecados aí que é difícil de eu largar, mas Deus me ajuda. Me dá força, me faz caminhar os teus caminhos, faz como o salmista fez no texto que nós lemos no início desse culto. Deus me faz andar conforme os teus preceitos, me afasta dos caminhos dos homens, me faz andar conforme a tua vontade, porque eu quero viver para a tua glória, eu quero agradar ao Senhor, eu quero entregar tudo que tenho e tudo que sou para ti. Porque eu entendi que existe vida somente em Ti, então não quero ficar perdendo tempo com a morte, mas eu quero desfrutar da vida que existe em Jesus. Entrega a sua vida para Jesus, meu amado. Fala isso para Ele. Diz para Ele, eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim. Eu não quero a morte. Eu não quero ser um derrotado, eu quero ser um vitorioso. Eu quero ser um vitorioso. Pai, essa é a igreja do Senhor que aqui está reunida, Senhor. Pai, nós queremos falar para o Senhor que nós entendemos a Tua palavra. Que nós entendemos que essa é uma palavra de ânimo e não de desânimo. Essa é uma palavra para trazer alegria, celebração. É uma palavra, Deus, que nos faz ver como o Senhor nos faz vitoriosos. Como o Senhor nos tira da lama e nos traz para a vida,
como o Senhor nos livra da morte, como o Senhor é amoroso. Pai, se estivermos sendo perseguidos por causa do Teu Evangelho, nos dê força para continuar firmes vivendo o Teu Evangelho, Senhor. Pai, nós temos tido falhas, nós temos pecado contra o Senhor, nós temos dito ao Senhor hoje não, vou deixar para amanhã, mas Espírito Santo de Deus, toca o nosso coração agora, move o nosso espírito na tua direção, nos dá ousadia para tomar uma postura, nos dá força para tomar uma decisão, nos dá força para viver e ser testemunha do teu Evangelho, na nossa família, no nosso trabalho, na rua, aonde quer que estivermos, ó Pai, que o nome do Senhor seja proclamado através das nossas vidas, que a gente possa dizer para as pessoas: eu tenho a vida eterna em Cristo Jesus, e não há nada mais importante para mim do que isso. Eu tenho a vida eterna em Cristo Jesus, e eu não troco nada por isso, porque nele eu tenho esperança real. Oh Deus, move os nossos corações, Pai. Olha para as pessoas que nós temos orado, Pai, pedindo que Teu Espírito Santo as incomode, que o Teu Evangelho os constranja. Pai, em nome de Jesus, nos usa como instrumento do Senhor para a proclamação desse Evangelho. Um Evangelho vitorioso, afinal de contas Satanás está amarrado. Tira esse medo de nós de pregarmos o Evangelho, Pai. Mas nos faz ser testemunha do Senhor, Deus. Nos faz ser testemunha da vitória que temos em Ti. É uma vitória real, não uma vitória de bens materiais, porque isso não vale nada, mas é uma vitória de vida sobre a morte. Nos incomoda, Espírito Santo de Deus, abra os nossos olhos, em nome de Jesus, amém, amém, amém.